De volta aqui ao programa Deputado Profissão. Falávamos das influências de bastidores e as influências também no microfone. Teve alguma, além de influências dos bastidores, orientação, diretores, os donos de rádio, né? Então, os donos de rádio são também personagens interessantíssimos. Quem no microfone te influenciou, te marcou, além do Luiz Lauro, evidentemente? Sua maior influência. Olha, tanto Marcos, que ele está aqui por isso. Na verdade, é o que eu havia dito, você estava dizendo, comentando contigo no bloco anterior, que nós estávamos conversando. Eu aprendi que na vida, nem sempre aquela pessoa que é dura com você num determinado momento é teu inimigo, né? E nem todo mundo também que às vezes te fala uma palavra mais agradável é teu amigo, né? Então eu me lembro de pessoas que tiveram talvez no momento posturas que eu achei que foram posturas duras comigo, mas que me fizeram crescer, né? Que me fizeram... Foram didáticas. Isso, fizeram me levar a minha profissão com mais responsabilidade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu saí do Rádio Limeira, eu me achava intocável, né? Eu achava que pela audiência que eu tinha, aí eu me lembro que uma pessoa veio falar comigo, falou dessa questão, falou, olha, não adianta você dar audiência se você não der receita, né? Faturamento. Aí eu agreguei, quando eu fui para o rádio em Campinas, eu agreguei essa questão comercial no rádio. O rádio em Campinas, eu acho que eu dei uma colaboração grande. Os comunicadores na época, eles faziam o chamado testemunhal e o comunicador não ganhava nada por isso. A rádio vendia, ele falava e ele não ganhava nada por aquilo. Aí eu criei a figura do cachê testemunhal para valorizar a voz do locutor. Então, quando a propaganda era vendida e o locutor comercial da rádio gravava, tudo bem. Mas quando o anunciante queria que o locutor que apresentava o programa fizesse a propaganda, ele pagaria um cachê adicional para aquele locutor. Eu diria que nessa época, que foi princípio dos anos 90, eu colaborei um pouco para a profissionalização do rádio nesse sentido, valorização. Porque a gente viu muitos comunicadores famosos que tiveram muita audiência, né, Luiz? Às vezes morrer à míngua, né? A pessoa não soube administrar. É claro que muitas vezes por erros pessoais, questões, mas também muito também pela falta de profissionalismo, né? Porque o que tinha na época? A pessoa ia no açougue e falava, olha, me dá um tanto de carne que eu te dou um alô lá na rádio. E na época eu colaborei para que isso se modificasse. Eu fiz as pessoas compreenderem o valor que elas tinham e foi a década de 90, foi uma década muito boa no rádio, em que os comunicadores foram muito valorizados. Isso é importante, o testemunhal, porque nas grandes emissoras isso existe há muito mais tempo. E realmente os profissionais são, quando é um dono do horário, quando é um nome, e ele faz um testemunhal, ele ganha por isso. Que é diferente daquela gravação que faz o locutor comercial. Que o locutor comercial é pago pela rádio para gravar os comerciais. Ele não tem um cachê para isso. Agora, o testemunhal, que é aquele dado pelos grandes nomes, os grandes apresentadores, esse sim é recompensado. Isso é uma forma de profissionalizar também, de recompensar o profissional. O profissional pode dar um recado, que é um merchandising, na verdade, sem receber por isso. Então, eu concordo plenamente com o que o Jonas Donizete disse, porque ele realmente mudou a história do rádio, ele profissionalizou. O rádio vinha com aquela famosa permuta, o mecânico arruma o carro, dava um alô para o mecânico, né? E o Jonas conseguiu... Permuta de tudo, né? Permutava de tudo, né? Um saco de laranja. Um saco de laranja. Por aí. E nós temos uma relação grande de nomes, até foi muito bem lembrado, para que sirva de um alerta, porque... O rádio, o sucesso é passageiro, né? Tudo é muito passageiro. E o Silvio Santos, por exemplo, eu tive lá com ele 25 anos vendo o Silvio Santos trabalhar. O Silvio Santos, a partir do momento que ele pisa no palco, ele está vendendo o sapato, a camisa. É impressionante. Quando ele veio para São Paulo, o Silvio Santos me influenciou muito. Quando eu via de perto como é que ele trabalhava, não é? Agora, o testemunhal, ele precisa ser remunerado. Tanto é verdade que nós, o Jonas, eu sei, o Jonas selecionava o que ele ia falar, né, Jonas? Sempre vinha em função da popularidade dele, da credibilidade. Eu sei que chegava até ele muitas empresas, mas você fazia uma seleção O que me deixou muito feliz, Marcos, teve
Exatamente em 1995 teve um produto, uma marca de farinha muito famosa, que ela foi lançar a farinha com fermento. Era um lançamento da época. E ela fez propaganda em 2 veículos de comunicação. Nos programas de culinária que tinha na TV de manhã, programa de âmbito nacional, e fez o programa a propaganda no meu programa de rádio. E depois aferiu o resultado nos mercados. E o resultado do meu programa de rádio foi maior. Então, e o Luiz Lauro tem uma questão semelhante com uma marca de feijão que tentava de toda maneira entrar no mercado aqui de São Paulo, nos supermercados, e nunca conseguia. E o Luiz Lauro, através do rádio, falando desse feijão, os donos de mercado começaram, né, Luiz, a ligar e pedir isso. Falou, olha, eu quero ter essa marca que fala no rádio aqui no meu mercado, e abriu o mercado da capital, que era um mercado fechado para esse produto, ele conseguiu abrir através do rádio, para mostrar a força que a comunicação popular e a força que o rádio tem como comunicação. A visão o proprietário o presidente dessa empresa de feijão, ele tem uma visão, ele foi radialista em Araçatuba. Então ele foi o precursor de me indicar para vir para São Paulo. E nós começamos a fazer esse trabalho em rádio, e o presidente dessa empresa direcionando. Ele é só executivo hoje, né? E ele contribuiu, e hoje o que eu faço? Hoje eu rodo a capital de São Paulo, eu faço como se fosse o locutor de porta de supermercado. Só que eu sou o promotor da empresa, não é? Eu faço todas as redes de São Paulo, todas as regiões, e deve ter muita gente me vendo agora na televisão, que eu convidei no rádio para que as pessoas nos assistissem. É uma alegria muito grande estar aqui, viu, Jonas? Podendo falar com as nossas ouvintes, os nossos rádio ouvintes. Gostou do rádio ouvinte? Rádio ouvinte. Agora,